Ministro, o seguinte, eu queria saber sobre essa questão das drogas, né, que voltou o julgamento no STF ontem e agora vai ser retomado. Parece que cada sessão é um voto, né? Tá sendo a conta-gotas, porque o tema é muito polêmico, realmente demanda votos mais alongados e mais minuciosos. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que esse tema está maduro para a decisão no Supremo Tribunal Federal ou ele deveria ser mais bem discutido nas instâncias políticas, sejam elas o legislativo e o executivo. Olha, Carol, os ministros vão decidir se o tema encontra na Constituição o seu devido equacionamento. Se for possível, a partir da Constituição, equacionar juridicamente o tema, ele já está maduro. Não precisa aguardar as instâncias políticas. Porque, na prática, nós nos conhecemos de longa data, né, Carol? Trabalhamos juntos lá no Supremo. O que se tem chamado de ativismo é uma suposta usurpação pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo, usurpação pelo Supremo de competência tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Porém, não é bem assim. O Supremo não tem sido, fundamentalmente, ativista, usurpador de funções alheias, portanto. O Supremo tem sido proativo. Não confundir ativismo, que é proibido, com proatividade, que é dever. Pelo ativismo, o Judiciário, notadamente o Supremo, vai além do que pode, porque aporta para o caso angulações normativas, conteúdos normativos que não estão na Constituição nem no direito em geral. Estão na cabeça do julgador. Isso é proibido. O Judiciário não é fonte primária do direito positivo. Porém, se o Judiciário está proibido de incorrer em ativismo, que é usurpação de função, ele tem o dever de não ficar aquém dos conteúdos normativos, das angulações normativas da Constituição e do direito em geral. E nesse trabalho de proatividade, de desentranhar, de desatar da Constituição e do direito em geral conteúdos, muitas vezes ele é acusado de ativista. Não é ativismo, é se dotar de um novo par de olhos para enxergar com mais nitidez as coisas, com mais agudeza as coisas que já estão no ordenamento jurídico. Isso é proatividade interpretativa. Ju, por favor. Eu queria perguntar para o senhor, ministro, boa tarde, aqui é Juliana da Alpiva, sobre a dificuldade que o Supremo está hoje junto à própria opinião pública, né? Assim, a Corte Constitucional não toma decisões para agradar ou desagradar o público, mas, ao mesmo tempo, né, esses últimos anos bastante complicados que a gente viveu, levaram a Corte a sofrer campanha de difamação, né? O próprio ex-presidente da República atacava o Supremo Tribunal Federal em todas as oportunidades que ele tinha. Então, como o senhor acha que a Corte enfrenta essa situação, sabe? De tentar, de algum jeito, fazer com que a população entenda o papel dela, né? Porque agora tem essa transformação. Chega o Zanin, e como ele foi advogado do presidente Lula, dentro de uma boa parte da população também, isso é visto de maneira complicada, né? Por ele, ele é visto como alguém alinhado ao governo. Então, jogar um pouco essa dúvida para o senhor aí, como é que a Corte se comunica com a população brasileira? Olha, o dever de um ministro é esse mesmo. Uma vez empossado, uma vez no exercício do cargo, ele tem o dever de cortar o cordão umbilical com quem o nomeou, com quem aprovou o seu nome. As instâncias políticas, que são eletivas, ficam para trás. O que interessa é o doravante, é o depois da posse. Isso é o que interessa. E a fidedignidade dele, a fidelidade dele, a lealdade dele, do ministro, já empossado e no exercício, é o direito brasileiro, notadamente à Constituição. E volto a dizer, não é uma Constituição qualquer. É uma Constituição que fez da democracia o invólucro de tudo, o continente de tudo, o princípio continente, o princípio dos princípios. Essa má vontade contra o Supremo, para com o Supremo, essa campanha toda orquestrada, financiada,
contra o Supremo e seus ministros passa por diagnósticos. O meu é o seguinte: eu entendo que estamos atravessando no Brasil um período de conturbação industriada, mentalizada, financiada, na linha do que certa feita disse Bertolt Brecht, o alemão famoso, filósofo, poeta, dramaturgo, que por volta de 1950 disse o seguinte: há do verbo haver, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. No Brasil, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo ataque à democracia. Há a Constituição formalmente e a democracia substantivamente. Como o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição formalmente e da democracia substantivamente, ele tem sido alvo desses ataques. Esse ódio todo, esse estresse coletivo todo, esse tensionamento, essa fricção social, industriada, financiada, mentalizada, orquestrada, serial, não é o Supremo em rigor. Em rigor. Não é a fulano, beltrano, ciclano, rigor. Não é o ministro Alexandre de Moraes, não é o ministro Luiz Roberto Barroso, não é o Supremo como tudo. É a democracia. Existe no Brasil, infelizmente, uma espécie de ódio à democracia. Sobretudo pela vertente última da democracia, a terceira dimensão, que ela não é um governo só do povo, a democracia. O governo constituído eleitoralmente pelo povo. É mais do que isso. Não é só o governo pelo povo, exercido pelo povo, ou diretamente, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ou por meio dos representantes eleitos, e, portanto, indiretamente. Não é por isso. É porque a democracia é o governo para o povo, para o meio ambiente, para encurtar distâncias sociais, para eliminar todo e qualquer preconceito. Esse ódio é a democracia. E, como o guardião maior da democracia, substantivamente, é o Supremo, esse ódio se transfere para o Supremo. É como eu vejo as coisas.